Graça e paz, meus amados, minhas amadas, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu, Pastor Orlando, neste mês de fevereiro, estarei com vocês nas terças-feiras, trazendo o estudo bíblico. Não fique com muita saudade, em março o Pastor Rivaldo Firmino está de volta. E eu quero relembrar você sobre o tema deste ano, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração a respeito da sua amada igreja seguir nesse 2023, que é o tema sobre a revitalização. Lembrando que no mês passado nós trabalhamos o seguinte tema: renovo como propósito de vida. Então é bom recapitularmos, relembrarmos e seguir para este mês de fevereiro, onde o Senhor nos chama a reforçar, a se aprofundar ainda mais no texto base a qual Ele tem nos direcionado, cujo tema diz respeito a 4 conselhos para a revitalização. E o texto base é o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, onde o Senhor tem nos chamado para um tempo de alerta, de coragem, de firmeza na fé e de vigor, ou seja, de se fortalecer. Serão 4 terças-feiras de estudo, onde hoje eu quero trazer e compartilhar juntamente com você o primeiro conselho dentro desse texto, dentro desse versículo de 1 Coríntios 16, 13, onde diz respeito: estejam alertas. Talvez algumas traduções falará sobre a vigilância. No entanto, eu quero compartilhar convosco a questão do alerta. E nós encontramos inúmeras passagens, inúmeras situações, inúmeros personagens que precisaram caminhar alerta, porque o inimigo, ele não cessa, ele não perde tempo, ele trabalha dia e noite contra a vida dos escolhidos do Senhor, contra a vida de todos aqueles aos quais o Senhor criou, aqueles aos quais o Senhor deu vida, tem dado vida, e ainda aqueles que virão. Mas glória a Deus que Ele, o Pai, enviou Jesus para nos dar vida e nos salvar. E eu quero destacar nesse primeiro momento uma parábola que encontra-se em Mateus capítulo 24, a partir do verso 38, onde nos diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, parte dessa parábola nos leva a uma reflexão, a uma exortação a respeito da vigilância. O texto base que tem nos direcionado trata-se de uma carta a qual o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo teve em sua jornada uma passagem por essa cidade,
onde ele ficou por volta de 18 meses, trabalhando para o Senhor, ensinando, alcançando vidas, batizando. Mas em um determinado tempo, as coisas começaram a regredir, e o seu coração, muito preocupado com a obra, com a salvação, com os irmãos que ali estavam naquela grande cidade portuária, repleta de situações que não agradavam a Deus, de tremenda prostituição, adoração a outros deuses, cultura grega sendo disseminada para dentro da igreja. Então o Senhor, por meio dessa carta, por meio do seu amor, busca ali trazer uma revitalização para uma igreja que havia recebido o ensino, havia aceitado este ensino da parte do Senhor, descido às águas. No entanto, as coisas do mundo estavam adentrando a igreja, e por isso uma das falas nas exortações finais acerca de estar alerta. Mas será que hoje é diferente? Será que toda a situação, todo o contexto ao qual o nosso irmão Paulo viveu naquela época está muito diferente dos dias de hoje? Pelo contrário, em algumas situações, em algumas áreas, o pecado ainda encontra-se mais abrangente, mais profundo, dominando e ceifando vidas. E o que nós queremos destacar? Algumas características que aconselha a mim, a você, a sua casa, sua família, a igreja de uma forma geral e todos aqueles que se atentam para a voz do Senhor. E eu quero chamar a atenção e destacar um primeiro tipo de alerta, porque por muitas vezes nós acreditamos que esse alerta ele vai trabalhar somente no âmbito individual. Claro, eu preciso estar alerta, eu preciso estar atento, mas isso também vale de forma coletiva. Então, a princípio, eu preciso estar alerta, mas eu também preciso estar alerta para com a vida do meu próximo, para com a vida da minha casa, da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, como nós sempre temos propagado. Você é um abençoador, e no que diz respeito a alertar para a vontade de Deus, cabe a mim e a você também estar alerta para si e estar alerta para o próximo. O texto, a princípio, ele também destaca o verso 13 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Eu quero reforçar para que você possa fixar, e ele destaca algo da seguinte forma: estejam alertas, estejam vigilantes. É uma questão de estar a todo tempo, em todas as situações, em todo lugar. Eu preciso estar alerta. A palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer que de fato a sua igreja viva. E esta parábola, ela nos traz uma reflexão muito profunda, e o apóstolo Paulo também aborda isso nessa primeira carta aos Coríntios, a respeito das coisas do porvir, da ressurreição física do nosso Senhor e Salvador, uma vez que também era disseminado naquela cultura o não crer em uma ressurreição física. Então o apóstolo Paulo vai abordar inúmeras situações para com a igreja de Corinto, e é notório que nos dias atuais o mesmo amor, a mesma preocupação, o mesmo zelo com a amada igreja, o Senhor continua zelando pelos seus. E nós temos vivido e procurado aprender um com o outro, procurado nos aprofundar, e eu quero dizer para você, meu querido, você não está só, porque a quarta característica dentro desse conselho de estar alerta, que eu quero destacar, o qual nós já temos trabalhado durante os cultos, nas ministrações, e hoje eu quero trazer mais uma situação no que diz respeito ao estar alerta. É porque talvez você, até uma pessoa vigilante,
alerta em inúmeras situações do cotidiano, questões de segurança dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, né? O alerta espiritual a qual o Senhor tem nos chamado, mas por muitas vezes você pode se deparar com a seguinte fala: isso é bobagem, isso não vai acontecer, calma, não é bem por aí, isso, né? Há uma hipótese minúscula de que isso ocorra. Querido, se atente para a voz do Senhor, seja vigilante, esteja alerta, você juntamente com a sua casa, você que nos ouve, você que nos acompanha aqui no canal IBR Fiel, ouça, esteja atento para o que diz a voz do Senhor. E eu quero, por fim, destacar o verso 41 do capítulo 26 de Mateus, que nos diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos estar alertas em todas as áreas, em todos os âmbitos, em todas as situações, seguindo e servindo ao Senhor, sendo alerta para com o próximo. E é isso que o Senhor, nesse estudo dessa terça-feira, quer revitalizar no meu e no seu coração. Então, se você não tem andado alerta, né, vigilante, é hora de revitalizar isso na sua, na minha, na nossa vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida, por nossas vidas, pelas nossas casas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero dar graças ao Senhor, que tem cuidado, zelado do seu povo, tem nos guardado em todo tempo, em todo lugar, tem nos dado livramento aos quais nós nem nos damos conta por muitas vezes. E o Senhor tem nos chamado para este tempo, e que nesse mês de fevereiro, que esses estudos possam trazer mais luz, mais entendimento para os nossos corações, para as nossas vidas, e que de fato nós possamos nos atentar e estar alertas para a voz do Senhor e para a instrução que há na tua palavra. Assim seja, em nome de Jesus, amém. Nosso muito obrigado mais uma vez. Estejamos alertas e atentos para as próximas semanas e os próximos ensinos que o Senhor quer nos guiar. Amém? Um grande abraço a todos.